A cada 15 dias, aqui na Rádio Bandeirantes, tem bate-papo e o assunto é a vida da pessoa com deficiência e o papo com um especialista, o Cid Torquato, que é presidente do Econlibras, um dos caras que mais entende desse assunto. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu queria só fazer uma declaração aqui. Eu sou Faça. palmeirense, viu? Eu sempre pego os Bom. comentários de vocês e, né, sempre te esperando aqui, então queria dizer que eu sou palmeirense. Muito bem. Então Se, somos, ô Cid, estamos juntos aqui, a gente ganha de 2-1 do Zaidan, que tem dois times, né? Ele torce para o Botafogo, mas é o Santos o capitão dos times do Zaidan. São aqueles times que denunciam a idade, né? Tá perfeito. Ô Cid, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Você me mandou um conteúdo bem interessante, até porque esse assunto já foi pauta desse espaço que a gente tem aqui para conversar sobre o assunto. E nós falamos sobre as pessoas com transtorno do espectro autista, e isso denotou... falamos várias vezes de aspectos diferentes desse tema, da vida da pessoa do autista, e agora chegamos a um número importante, 15 mil carteiras de identificação da pessoa com um transtorno do espectro autista que foram distribuídas, carteiras gratuitas e que tem como organizador desse negócio o governo do estado. 15 mil é um número importante, né, Cid, para que as pessoas tenham a noção de que forma se cria a relação do autista com quem está do outro lado, né? com certeza, esse número vai crescer, viu? Porque, infelizmente ou felizmente, o número de pessoas com autismo cresce, ou seja, crescem os diagnósticos, né, sobre autismo, que muitas vezes não é fácil, é complicado, mesmo para os médicos. Então, né, esse número vai crescer. E eu faço aqui um meia-culpa, viu, Ronald? Porque eu, das outras vezes, eu critiquei a ideia de se ter uma carteira de identificação, quer dizer, fora da carteira de identidade. Eu sempre defendi a ideia de que né, a carteira de identificação do autista deveria ser a própria carteira de identidade, que, como nós já dissemos aqui, comporta hoje em dia, na nova carteira de identidade, tanto o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que não sou eu, é o Código Internacional de Doenças, e o simbolinho do autismo, aquela bandeira, aquela fitinha colorida. Então eu sempre defendi essa posição, ou seja, não precisamos de uma carteira de identificação, vamos usar o nosso documento oficial de identidade, que é a carteira de identidade. Mas eu tenho visto, né, e a gente fala com mães de autistas e escuta depoimentos, e a gente, né, eu tenho visto que eles estão gostando da ideia da carteira, porque é mais um elemento no processo não só de identificação da pessoa, né, junto com aquela, né, com o colar de girassóis, né, que a gente falou umas duas sextas-feiras atrás, né? Então, a combinação entre esse colar, né, e a carteira, pelo que tudo indica, são ferramentas hoje importantes para identificar a pessoa com autismo e para que ela possa mais facilmente exercer seus direitos, tanto no nível governamental, né, mas também no privado. São uma série de direitos né, que contemplam a pessoa com autismo e isso fica mais fácil, né, exercer esses direitos. E uma outra questão também que é importante é a questão de educativa, né, de sensibilização da sociedade como um todo, para a questão do autismo, né, e para a própria inclusão das pessoas com autismo na sociedade. A gente sabe que tem né, pessoas com nível alto, né, de autismo, com grau alto, e muitas vezes não se comunicam né, e têm comportamentos diferentes, né, em público, e isso muitas vezes causa um estranhamento, né, junto às pessoas que estão no mesmo espaço físico. E com isso, né, com a adoção dessas ferramentas, né, desses recursos, fica mais fácil identificar a pessoa com autismo e fica mais difícil, né, para as pessoas na sociedade terem algum comportamento
negativo, excludente com relação né, a essa população, essas pessoas e suas famílias. Cid Torquato, boa tarde. Quais os direitos práticos, porque como você frisou, né, na relação da pessoa com o poder público e também nas situações ali, nas relações com empresas, etc., situações do dia a dia, quais os direitos elementares que a pessoa passa a ter como garantidos, seja em preferência, em filas, etc., tipo de atendimento, portando essa identificação? Zaidan, em grande medida, o exercício dos direitos que todos nós temos, né? Com certeza, atendimento preferencial, mas os direitos que todos nós exercemos. Para as pessoas com deficiência, muitas vezes é mais complicado, porque nós temos que provar, né, que todas as vezes, em todas as situações, que nós temos uma deficiência. Mesmo em casos óbvios, né, de cadeirantes, por exemplo, muitas vezes não é automático. E nós precisamos ficar provando, mostrando documento, mostrando laudos, né, o tempo inteiro. Então, com essa carteira de identificação, esse processo se facilita, né? Você conscientiza as pessoas que estão atendendo e elas vão dar um atendimento, com certeza, diferenciado para esse público, né? Um atendimento com muito mais gentileza, né? Gentileza é a grande palavra, eu acho. Empatia também, mas eu acho que gentileza é o que todos esperam, né? Gentileza gera gentileza e a gente tem que, né, trabalhar para ter um mundo mais gentil, onde as pessoas sejam mais compreensivas né, mais gentis umas com as outras. Ô Cid, você falou a respeito... Desculpa, Zaidan, você ia fazer outra pergunta. Imagina. Pode complementar que a minha Não, foge, fica à vontade, foge um Ronald. pouquinho. Vai nessa. Ô Cid, você estava falando no começo que você é torcedor do Palmeiras, falou que você fica acompanhando o que a gente fala de futebol aqui. E ainda nesse tema, eu tenho percebido que nos estádios de futebol, os movimentos estão crescendo de torcidas que valorizam a causa autista. Tem espaços específicos no Allianz Parque, no Morumbi, na Neoquímica Arena. Eu confesso que não vi ainda na Vila Belmiro, mas se tiver, alguém me alerta aqui, me diz que está acontecendo, que eu já faço a referência. Mas tenho percebido cada vez mais a presença de torcidas com faixas fazendo menção. Esse tipo de posicionamento de torcidas organizadas, ou seja, aproximando a torcida de futebol, algo tão popular, da causa, traz que tipo de benefício? Poxa, isso é muito bacana, né? Isso né, um processo civilizatório e muito legal, né? Porque muitas pessoas com autismo têm suas particularidades, né? Tem gente que não pode ir ao estádio porque não aguenta barulho, não suporta barulho e né, reage com barulho. Mas o que me relataram é que alguns desses grupos têm conseguido que mesmo pessoas que antes não saíam de casa, ou seja, tinham muita dificuldade em estar em público, né, agora, via futebol, elas né, venceram essas restrições, essas limitações, e hoje conseguem interagir de uma forma muito mais, né, muito mais ampla, né, com os outros torcedores, né, com o estádio de modo geral. Então é uma experiência muito legal. No caso do Corinthians, né, a faixa está bem na cara, né, fica bem exposta. Para quem está acompanhando pela televisão, fica do lado esquerdo, sim, ali, né? A torcida do São Paulo também do lado esquerdo, e do Palmeiras fica atrás do gol do lado direito, gol chamado de gol sul. Sim, e então é uma posição de destaque, o que ajuda, né, na conscientização sobre, principalmente, Ronald, a questão de que o mundo é para todos. A gente não pode promover a exclusão, não pode aceitar a exclusão de nenhum grupo. E eu acho que essa é a principal mensagem né, nesse caso. É dizer, olha, tem espaço para todo mundo tem direito de estar aqui, e vamos criar, né, as situações, né, as condições para que, mesmo as partidas de futebol, como exemplo,
né, da sociedade como um todo sejam mais inclusivas. Então, eu acho muito legal, apoio, e não vou muito ao campo, ao estádio, não vou, raras vezes, mas gostaria agora, né, nesse momento, nessa época agora, de ir para ver essas movimentações e para sentir, inclusive, como se tem algum trabalho que eu não conheço, francamente, com outras deficiências. Então, por exemplo, eu faria um grupo de surdos e ajudaria fazendo alguém com libras que pudesse se comunicar com o grupo e, né, complementar o que eles estão vendo, o que está acontecendo no campo. Eu faria um grupo de cegos, e aí, a exemplo da secretária municipal, da pessoa com deficiência, né, Silvia Greco, que tem um filho autista e cego, né, fazer a audiodescrição do jogo para essas pessoas, né, com baixa visão ou cegas. E, bom, os cadeirantes já têm seus lugares reservados, então a gente tem que pensar o estádio agora, daqui para frente, como algo mais inclusivo. Isso já está acontecendo e é uma excelente notícia. Ô Cid, eu mencionei você numa conversa com a Camila Schutt, que é fundadora e principal dirigente da Mastertech, né? Basicamente é uma escola de inclusão digital e tal, e eu falava com ela sobre o trabalho que você faz. E no caso específico do autismo, né, a importância do esclarecimento, porque às vezes a gente até se surpreende com o quanto as pessoas não têm ideia do que estão tratando, né? Há pouco tempo a gente viu o governador do estado falando coisas a respeito do autismo sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, né? Como se fosse algo que passasse com o tempo, que tinha um tratamento definitivo, capaz de curar. Quer dizer, foi muito mal informado a respeito do assunto e quase que direciona a política de Estado a partir dessa informação completamente errada, né? Então, informar continua sendo arma fundamental, não é, Cid? Com certeza, Zaida. E outra, no momento, eu até quero destacar né, fazer menção à deputada Andréa Werner, né, eleita no último pleito, deputada estadual, que é mãe de uma criança autista, de um jovem autista, e que está né, sensibilizando e acessibilizando a Assembleia Legislativa de São Paulo, levando os seus conhecimentos, sua experiência, né, própria sobre o autismo para os demais deputados. Então, né, o cenário futuro é promissor, em termos de nós vamos evoluindo. E né, apoio as ações da Andréa Werner nesse sentido. Acho que ela está fazendo já um grande trabalho e com certeza vai ser uma das grandes deputadas aí dessa gestão, desse mandato. A Andréa Werner, que foi eleita pelo PSB, né? Ela é jornalista, e a Silvia Greco foi mencionada pelo Cid, que é a mãe do Nicolas, ambos palestrinos como o nosso Cid Torquato. Cid, grande abraço, obrigado pela companhia a cada 15 dias aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Valeu, tchau.